Começa agora um novo episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem. Hoje tenho comigo os meus paineleiros de serviço, olá Bernardo Faro, Catarina Doré, Gonçalo Sousa e Joana Marques Brás, prontos para mais uma semana? Sempre, Vasco. Claro que Estamos sim. sempre entusiasmadíssimos. Muito bem, eu esqueci-me de falar disto na semana passada, mas nesta segunda temporada temos a novidade de estarmos a ser filmados para o YouTube do Observador. Por isso, se nos quiseres ver com os teus próprios olhos a partir de agora, é possível e passamos assim a ter também espectadores e não só ouvintes. É a magia da rádio moderna. Digam olá para as câmaras. Olá, câmaras. Alô. Muito bem. O meu nome é Vasco Galhardo, do Movimento Eu Voto, e vamos já avançar para o tema desta primeira parte. Não se fala de outra coisa. O primeiro Orçamento de Estado proposto pelo governo de Luís Montenegro ainda não foi sequer apresentado, mas já estamos a ver o que parece ser um jogo de tabuleiro entre todos os partidos. Os mais à esquerda já vieram dizer há vários meses que votariam contra, mesmo sem terem o documento nas mãos, e outros partidos mais à direita dizem que o chumbo do orçamento é irrevogável ou que muito provavelmente votarão contra se o governo continuar a namorar a abstenção ou o voto a favor do PS. Ora, nem de propósito, o Primeiro-Ministro e o líder do Partido Socialista têm um encontro marcado em São Bento para hoje, sexta-feira, para tentar um acordo que viabilize o Orçamento do Estado. No meio disto tudo, temos vários especialistas que dizem que um cenário de crise política ou até de eleições antecipadas devido ao chumbo do documento não está de todo descartado. Por isso quero saber, meus caros colegas, se este jogo é todo para animar os jornalistas e programas como o nosso, ou se acham que há reais hipóteses de mergulharmos numa crise política muito em breve. Catarina, vamos ter ou não orçamento para 2025? O que é que tu achas? Sinceramente, eu acho que vamos ter. Mas também devo dizer que se não tivermos, não acho dramático. Acho que é menos desejável, certo? Mas mais dramático que isso, acho que era irmos para novas eleições. Acho que isso é que era dramático para o país. Certo. Agora aqui quanto às negociações, eu acho que Luís Montenegro faz muito bem em negociar com o PS por uma razão muito simples, é que é um partido confiável. Se o PS disser que vai fazer determinada coisa, que vai ter determinado sentido de voto, é legítimo que pelo menos o Montenegro confie nessa palavra. Enquanto que se o Chega disser que vai fazer uma coisa, é mais expectável que ele vá fazer o seu oposto. Portanto, como vimos na eleição do Presidente da Assembleia da República, o Chega é um partido desgovernado, composto por 50 pessoas que enfim, não sei como é que foram lá parar, e não têm respeito pelo institucionalismo. E, portanto, é um partido com o qual Montenegro nunca poderá contar. Portanto, se ele se apoiar no Orçamento de Estado, se ele se apoiar na palavra do Chega, corre riscos sérios depois das coisas não correrem como ele tinha pensado. E não nos esqueçamos do não é não. Sim, mas é que já nem vou por aí. É mesmo de não se poder, na realidade, confiar naquele partido. Mas dito isto, eu também acho que o PS não tem assim tanta margem de negociação, porque também, como já falámos aqui várias vezes, eu acho que quem corre mais riscos em ir em eleições outra vez é Pedro Nuno Santos. Com tantas derrotas, se ele agora voltasse a ter uma derrota... Não tinha futuro político, se calhar. Eu acho que não tinha futuro político. Mas no fim do dia, eu acho que com mais ou menos teatro, para cada partido ter a oportunidade de mostrar aos seus eleitores uma certa imagem, eu acho que o orçamento vai passar. Também se não passar não é dramático. Mas... E a pressão de Marcelo Rebelo de Sousa vale alguma coisa? Ele bem tenta, não é? Ele bem tenta, está sempre a fazer os seus comentários, mas não sei se vale grande coisa. Eu acho que no final do dia o orçamento vai passar. Vamos ver. Gonçalo, o que é que tu achas? Eu acho honestamente que primordialmente Luís Montenegro quer ir a eleições. Achas? Acho. E o Luís Montenegro olha para a conjuntura atual e pensa, bom, historicamente os partidos que mandam governos abaixo caem eleitoralmente nas eleições seguintes. Foi assim com o PRD na década de 80, o partido do Ramalhianos, e foi assim à esquerda em 2022 com o António Costa, com o PCP e o Bloco de Esquerda. Ora, o Luís Montenegro olha para este fator histórico, e a história não se repete, mas rima, e pensa, bom, para o orçamento cair, ou neste caso o orçamento e o governo caírem, quem é que precisa de o chumbar para ser penalizado seguindo esta lógica histórica? É o PS e o Chega. Sim. Ora, Luís Montenegro vê que o PSD até cresceu um bocadinho nas sondagens, em algumas, e que já passa a barreira dos 30%. Vê que a própria Iniciativa Liberal cresceu um bocado, ali para os 7%, mais coisa, menos coisa. Mais uns pozinhos do CDS agregadamente, mesmo que vá em coligação novamente. Ele começa a pensar que já se aproxima dos 40 e tal % com a descida do Chega nas últimas sondagens. Ele pensa isto e perspectiva. Bom, tendo o fator histórico do meu lado, as sondagens que a vê também do meu lado, provocando uma crise política, eu poderei ser extremamente beneficiado nas próximas eleições, caso elas existam em 2025. E há outro fator, que é o espectro da governância total no país. O que é que eu quero dizer com isto? Sim. Se o Luís Montenegro
Não estou a dizer que ele consegue uma maioria absoluta, mas consegue, vamos imaginar, uma maioria relativa e que a Iniciativa Liberal depois lhe dá essa maioria absoluta, maioria parlamentar. Sim. O que o Luís Montenegro vai conseguir fazer, ou o que o PSD em pouco mais de 2 anos conseguiu fazer, foi basicamente fazer o seguinte: da noite para o dia, deixarmos de ter uma maioria absoluta do PS a nível nacional para termos um governo do PSD que possivelmente pode crescer nas próximas eleições se elas existirem. A Câmara de Lisboa deixa de ser do Fernando Medina, PS, passa a ser do Carlos Moedas, PSD. A Câmara do Porto continua sempre, é de fácil acesso ao PSD, está lá o Rui Moreira, mas é a mesma família ideológica e antes estava o Rui Rio, portanto, facilmente será PSD também. O Governo da Madeira, PSD. O Governo dos Açores, PSD. Ou seja, o Luís Montenegro olha para o panorama atual, que é extremamente favorável aos votos no PSD, olha para isto e pensa, bom, se calhar eu tenho a história, a conjuntura atual favorável do meu lado e eu posso ter as 5 grandes esferas de poder no país, todas no meu partido. O Governo Nacional com uma maioria relativa do PSD, a Câmara do Porto, PSD, a Câmara de Lisboa, PSD, o Governo Regional dos Açores, PSD e o Governo da Madeira, PSD. Sim. Portanto, claramente parece-me que o Luís Montenegro está a provocar isto, parece-me, e inteligentemente, da forma dele, não é? O benefício pessoal e partidário dele. Mas não achas que as pessoas estão cansadas de eleições? Não achas que os portugueses vão... não sei... Não, eu acho que não, porque honestamente as pessoas, nós já votamos para muita coisa, não é? Não vai ser mais uma ou menos eleição. Eu compreendo a questão, porque seriam as terceiras em 3 anos, mas as pessoas votam várias vezes ao ano por vezes. Repara, só num pouco período de espaço de tempo nós tivemos 2021 presidenciais e autárquicas, 2022 legislativas, 2024 novas legislativas europeias e vamos ter... Portanto, ir a eleições é uma coisa perfeitamente normal. Compreendo a questão do cansaço eleitoral, compreendo o argumento, mas acho que não seja por aí. E, portanto, tanto que, deixa-me só rematar aqui, algumas medidas que o Governo agora está a implementar, nomeadamente pelas palavras do Ministro Leitão Amaro, são a apelar muito a um eleitorado similar ao do Chega. Não sei se viram agora as últimas notícias, mas aos controlos biométricos de imigração ilegal e etc. Portanto, isto são medidas, até podem nem fazê-las, mas mediaticamente estão a ir buscar votos lá. Estão a ir buscar votos. Se calhar não vão buscar 10%, mas se calhar 3 ou 4% já faz diferença numa eleição futura. Portanto, a mim parece-me que Luís Montenegro não quer aprovar este orçamento. Achas tu? Sim. Acho eu, mas para Pedro Nuno Santos seria mais vantajoso aprová-lo do que propriamente não o aprovar. Era o que a Catarina estava a dizer. Querias dizer alguma coisa, Catarina? Só para... Não, eu ia só dizer que no fator histórico não nos esqueçamos que há uma diferença. É que os partidos à esquerda do PS foram muito penalizados porque eles tinham feito parte da solução governativa e depois vieram fazer uma espécie de uma birra. Enquanto que o Chega nunca fez parte da solução governativa e isso joga a favor deles. Mas isso já aconteceu à direita também, na década de 80. Sim, mas... Portanto, agora... é um exemplo... Mas nós já não estamos na década de 80. Não é? E o partido... Mas rima, não é? Portanto, eu acho que nós não... E o partido... Deixa-me só rematar aqui. Nós não podemos ignorar o fator histórico. Eu compreendo que nós não estamos na década de 80, mas da mesma forma que aconteceu na década de 80 à direita, aconteceu na década de 20 do século XXI à esquerda. Portanto, nós... Depois de fazerem parte da solução governativa. Mas, força. Joana, eu queria só dizer uma coisa em relação a isto, que é o partido de Ramalhianos teve uma ascensão muito rápida e uma queda também muito rápida, e isto foi numa altura em que estávamos a construir democracia. Portanto, só já depois na década de 80, mais tarde, após esse momento que estás a dizer, é que se começou a solidificar cada vez melhor a democracia. Portanto, eu acho que esse exemplo histórico da década de 80 é um bocadinho, não há uma analogia direta, porque as situações não eram semelhantes. Se calhar mais próximo da ascensão rápida que o Chega teve, não porque os partidos não tinham nada a ver, mas mais por aí. Mas relativamente àquilo que aconteceu com os partidos à esquerda, é verdade que eles foram culpabilizados por irmos a eleições e nisso percebo o argumento. Sim. Bernardo, o que é que tu achas em relação a este orçamento? Vasco, eu antes de mais, eu acho que em parte concordo com o que o Gonçalo está a dizer. Ou seja, o interesse está do lado de Luís Montenegro em forçar a mão ao PS para tentar naturalmente bloqueá-los nesta aprovação do Orçamento de Estado, mas também... na medida em que o Luís Montenegro não abre grande diálogo àquilo que ao Chega, vemos um André Ventura também, que coitado, e aqui eu acho que tem piada até ver, que ele bem que se tenta mover, não é? Diz que não e afinal não é não, afinal é um ninho, afinal é um talvez. Foi o irrevogável do Paulo Porto. Exatamente, é isso. Portanto, aquilo que para mim também tem piada aqui é ver o Chega, que naturalmente, é assim, o Chega
ele só poderá votar contra se efetivamente o PS tiver uma posição favorável do Orçamento do Estado contra o qual o Chega está. Porque se o Chega vota contra um Orçamento do Estado no qual o PS não comunga, está o Chega a perder grande parte do eleitorado porque deixa de ser o partido do contra. E, portanto, isto aqui é uma ginga-joga muito interessante, nós conseguirmos ver. E depois cá está, temos aqui o professor Marcelo, o presidente, que passa a vida aqui neste forcing de que se o Orçamento do Estado não for aprovado, que vamos a eleições. Ora bem, eu não sei se assim será, eu não acredito neste cansaço também. Reparemos que todos nós temos que todos os meses gastar dinheiro no supermercado e é capaz de ser mais penoso do que ir a mais umas eleições. Portanto, posto isto, eu acho que se nós tivermos novamente eleições, elas hão de acontecer. Se o governo efetivamente vier abaixo por condições de não aprovação do Orçamento de Estado, eu quero acreditar que sim, o PSD aqui sairá vitorioso, se e no caso de o PS não estar aqui a favor. Agora, também te digo, eu acho que eu estou muito... Eu, mais do que falar sobre ele passa ou não passa, eu até gostava mais era de ver o que é que neste momento já está em discussão. Porque eu estava hoje a ver 5,8 mil milhões de euros já estão comprometidos com dívida, temos descidas significativas nas taxas de IRC, que para mim jovem também. Exatamente, temos o IRS jovem a entrar também, temos um aumento do salário mínimo aproximando muito daquilo que é um salário médio nacional, e portanto nós estamos aqui, aquilo que eu até gostava de ver e que a discussão se centrasse mais nisso neste momento, é o que é este modelo de governação orçamental que o PSD e o Governo prevêem, neste caso, para a governação do país. E depois, em torno disso, ver a ser discutido o que é que vai ser o posicionamento de cada um destes partidos. Pronto. Posto isto, e dado que nós estamos a gravar e está a cerca de 1h30 da tarde de sexta-feira, sabemos também que hoje o Luís Montenegro se vai reunir com Pedro Nuno Santos, significa que daí haveremos de ver o que é que virá ou não. Até lá temos que então, a IEL diz que muito dificilmente vai aprovar este Orçamento de Estado, à esquerda nem vale a pena falar. Exato. Temos ainda o Aguiar Branco, que vem aqui numa postura muito presidencialista também, dizer meninos, entendam-se, isto não é o Big Brother, isto não pode ser uma moção de censura, mas eu acho que o veto ou não da parte do PS a este Orçamento de Estado será em si essa moção de censura. Mas eu acho que Montenegro está a ser... como eu já tenho visto, ele já em campanha dizia que não negociaria com o Chega, que não o traria para o governo, e acho que ele tem feito esta política constante, este jogo constante de bloquear o Chega, não é? Portanto, antecipar-se ao Chega naquilo que é, se tu fores por este caminho, sabes que vais ter uma derrocada eleitoral e, portanto, agora tu vais ter que aguardar para que nós, meninos grandes, possamos primeiro negociar para te devolver a palavra. E, portanto, estou muito expectante desta conversa que aí vem entre o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro, só de ressalvar também que o Pedro Nuno Santos também há de ter outros temas na cabeça, se bem que as coisas estão relativamente tranquilas para ele, porque o PS tem grandes eleições a acontecer em várias federações entre hoje, sexta-feira e amanhã, sábado. Portanto, cerca de 19 federações, que não estou em erro, estão em eleições, portanto, em termos da discussão interna, mas, portanto, acho que aí o Pedro Nuno Santos poderá estar a ter que garantir que a casa está organizada, portanto, que há sempre este caciquismo político partidário a acontecer, mas acho que não há de ser aí grande tema. Portanto, estou expectante para ver o que vai ser esta negociação à esquerda com o PS e depois, em função disso, aonde é que o Chega também se vai posicionar. Muito bem, obrigado, Bernardo. E Joana, queremos ouvir a tua opinião. Bom, eu acho que já foi muita coisa dita. Estranhamente, eu concordo com aquilo que o Gonçalo disse. Eu acho que para nós estamos... Já não é estranho, isso já não é estranho. Já tem acontecido, é verdade. Mas eu acho que para Montenegro a melhor outcome desta situação toda era o orçamento ser chumbado, até porque não nos esqueçamos de uma coisa, e a acrescentar aqui aos teus argumentos, é que Montenegro fez uma série de planos e que agora vai ter que demonstrar se realmente os consegue ou não fazer. E se o orçamento está a cair, há toda uma justificação de... Achas que era já a pensar que não ia continuar o governo, claro, que ele apresentou estes planos? Não, eu acho que não, mas acho que neste momento ele começa, ou seja, é muito, para o nosso ego é muito bom, para o nosso não, para o dele, é muito bom aprovar planos e planos e planos e toda a gente diz, oh meu Deus, o aeroporto e tudo está a acontecer, mas de repente ele agora chega, tem no colo a responsabilidade de cumprir todos esses planos, e portanto nós falámos aqui sobre esse assunto. Portanto, eu acho que até para Montenegro, por essa questão, mas sobretudo porque esta ideia de Montenegro quer governar com maioria absoluta. E não a teve. E não vai ter. E não vai ter. Não sabemos. Porquê? Eu acho que aqui tem tudo a ver com as narrativas que são criadas. Sim. E, portanto, temos cada um deles, cada um dos três grandes partidos, neste momento há 3 grandes partidos, por muito que me custe, existem, e por isso temos que encarar esse facto. Estão a criar cada um a sua narrativa. Portanto, quando Montenegro diz eu não consigo governar em duodécimos, consegue.
Montenegro não teve maioria absoluta e, portanto, quando um partido, e são as regras de democracia, quando um partido não tem maioria absoluta, tem que chegar a consensos. É o que é, não consegue governar com maioria absoluta. Sim. Quando ele diz eu não consigo governar com 2/10, consegue, tem que governar por decreto. Portanto, sempre que quiser aprovar alguma coisa, vai ter que encontrar um consenso. Poderá escusar-se disso, se conseguir encontrar um consenso agora com o Orçamento de Estado. Mas Montenegro cria esta narrativa de que não é possível governar em 2/10 e, por isso, essa é a minha justificação para ir novamente a eleições, com o apoio do Presidente da República, que vem corroborar esta história, que, na minha opinião, e tendo em conta que o nosso Presidente da República é constitucionalista, parece-me, no mínimo de mau tom, para não começar aqui a tecer comentários sobre... Eu sei, ele está a ser coerente, mas, ou seja, é possível governar num país em 2/10, só que tem que se chegar a consensos. E Luís Montenegro está aqui a dizer que não consigo governar assim, quase para dizer, bom, a culpa não é minha. Porque aqui o problema é quem é que vai ser o culpado de irmos a eleições novamente. É a narrativa, e, portanto, o Montenegro diz, não, a culpa não é minha, a culpa é do PS. Numa tentativa de capitalizar votos, que é, deixa-me terminar, é que é aquilo que o Gonçalo estava a dizer, que é, se eu criar esta... Montenegro pensa, se eu criar esta narrativa de que é o PS que me está a levar a eleições, então eu, se calhar, nas próximas eleições, como as pessoas estão todas descontentes com a política, e nós vimos isso por causa dos votos de protesto que foram para o Chega, então as pessoas vão fartar-se desta situação que o PS está a criar, a narrativa que o Montenegro está a criar, e vão votar em nós, e por isso vamos ter maioria absoluta, e depois vamos conseguir aprovar e ter realmente aquilo que eles queriam, que é e aí maioria sim poder absoluta. Governar. Exato. No outro lado temos um PS completamente encostado às cordas, que também não estou completamente de acordo com a sua posição, porque o PS tem que perceber uma coisa, que é, não ganhou as eleições, e por isso tem que negociar também, ou seja, de um lado temos um partido que quer aprovar um orçamento de Estado com a maioria absoluta, que não tem, e portanto tem que ceder, e do outro lado temos um partido que também está a bater o pé, e bem, porque é a oposição, mas também tem que perceber que não foram eles que ganharam, e é a vez da AD. E do outro lado temos o Chega, que é um partido que, tendo em conta que muito do seu voto foi voto de protesto, para ele cai muito bem. Está a criar esta narrativa de eu não vou aprovar o Orçamento de Estado porque eu estou a fazer aquilo que os portugueses... Ele está a falar para o seu eleitorado de protesto. Que é, eu não vou aprovar porque é um protesto e, portanto, eu não sou do sistema e etc. Portanto, a narrativa que o Chega está a criar de forma muito inteligente para o seu objetivo. Eu acho que muito mal para a democracia. E queria só dizer mais uma coisa, que ir a eleições, não acho que seja, ou seja, e aqui discordo tanto do Gonçalo como do Bernardo, que é, eu acho que eleições não têm a ver só com votar mais uma vez, ou com ser mais, só uma chatice. É péssimo. E para além de ser internacionalmente péssimo, porque de repente temos esta ideia de que nós estamos profundamente instáveis, que neste momento estamos a ser, para além disso, existem muitos temas que ficam sem resolução, porque vamos para o governo de gestão, ou não, porque não se vai admitir, quer dizer, sim, porque o Presidente da República vai mandar... Mas, ou seja... Assuntos urgentes que ainda vão demorar mais tempo a ser resolvidos. Nós desde novembro, o que é que conseguimos resolver entre novembro e março? Estivemos parados. Houve uma série de assuntos, e eu vou trazer um tema na segunda parte precisamente sobre isso, que é, nós estamos com uma série de questões que podíamos resolver e não resolvemos, e financeiramente também nos pesa. Portanto, acho que ir a eleições seria profundamente grave para o país, e sobre aquilo que a Catarina disse sobre Pedro Nuno Santos, eu não me importo nada do futuro político de Pedro Nuno Santos, eu me importo muito mais com o futuro da democracia em Portugal. Claro, eu estava a falar da perspectiva dele. É isso, eu acho que eles deviam pensar muito mais no país e não tanto nos seus egos. Bernardo, queres dizer alguma coisa? 30 segundos? Não, neste caso era só mesmo reforçar o que a Joana estava a dizer, que nesse caso eu concordo com ela, que é, enquanto, e isto tem muita piada, porque há muitos anos que eu observo que a esquerda é uma máquina a criar narrativas, e eles são muito bons. Mas de repente eu não conheço a narrativa do PS, não vejo qual é, não consigo entender, e ao contrário vejo duas narrativas efetivamente muito fortes, uma nomeadamente do governo, que é deixem-nos governar, e isto está a ser insistido há já algum tempo, e agora uma vez mais também, aprovem o orçamento, deixem-nos governar, deixem-nos fazer acontecer. Gonçalo, para fechar. Sem maioria absoluta. Certo. Não tem maioria absoluta. Para fechar. Eu só queria dar uma nota. Eu percebo a questão no que tu disseste, da questão dos votos de protesto do Chega, mas esta narrativa do governo também vai prejudicar o Chega. Porque os 18% do Chega já não são só votos de protesto. Era muita gente a protestar, que era, obviamente, mas não são os 18%. Então há ali uma percentagem até significativa, que era os 3, 4, 5%, que poderão não ser votos de protesto, mas apenas descontentamento com o status quo do PSD ou do centro-direita, Temos que fechar. que vai deixar o Chega comparativamente às últimas eleições. Isso é possível de acontecer. E antes de avançarmos, e como já é habitual, vou pedir à Joana, ao Gonçalo, à Catarina e ao Bernardo para fazerem a sua recomendação da semana. Bernardo, o que é que nos vais recomendar hoje? Olha, Vasco, desta vez eu vou sugerir um documentário que está agora, foi lançado esta semana, ou há uma semana e tal, na Netflix,
com o Bill Gates, chamada What's Next, ok? Basicamente, para quem não sabe, portanto, Bill Gates, fundador da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo e que está hoje em dia envolvido em várias iniciativas, desde vacinação e tentar acabar com algumas das doenças infecto-contagiosas no mundo, como a malária, entre outros. Está precisamente também no combate às alterações climatéricas, está envolvido também com aquilo que é o avanço da inteligência artificial através da OpenAI. Pronto, não interessa, é um homem com muita atividade, naturalmente, e aquilo que eu estou a gostar no documentário é que é um bocadinho segui-lo nestes vários temas, onde ele se senta com gente entendida, recolhe várias opiniões e a tentar perceber, nós ficamos rapidamente com uma opinião um bocadinho generalizada sobre o que é que está a ser feito e o que é que pode ou não ser alcançado. E acho que é muito interessante nesse sentido. Portanto, What's Next, Bill Gates na Netflix. Muito bem, obrigado, Gonçalo. Eu vou dar uma sugestão cinematográfica. Próxima quinta-feira sai o próximo filme do Joker. Acho que é Joker 2, acho eu, não é? Acho que é assim que se chama. Mas eu gostei imenso do primeiro, aborda questões de saúde mental e etc. Embora a resolução não seja, obviamente, a melhor para quem viu o primeiro filme, não é? Sim. Mas, enfim. Desta vez temos Lady Gaga também. Temos? É? É Lady Gaga, sim. É uma ok. loucura a 2 agora. Ok, lindo, não sabia. Ainda estou mais brancas, mas pronto. Se calhar não devia ter dito, desculpa. Não faz mal, surpreendido. mas recomendo porque eu gostei imenso do primeiro, então já vi Sim. que vai ser o segundo Boa. na próxima quinta-feira. Obrigado. Então Gonçalo. pronto. Joana? Eu vou recomendar um filme que saiu ontem, chama-se Lee Miller, Na Linha da Frente, e conta a história é uma história real, portanto é uma história verídica, conta a história de uma modelo de capa da Vogue, a Lee Miller, que na altura da Segunda Guerra Mundial deixou toda esta vida de glamour para ir para a guerra com câmara fotográfica, bloco de notas e registrar. Portanto, aqui tornou-se jornalista de guerra, de repente, fotojornalista, para comunicar, portanto, usou o seu palco e a sua voz que tinha, a sua plataforma, para comunicar aquilo que estava a acontecer na altura, na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, parece ser um filme extraordinário. Obrigado, Catarina. Desta vez vou recomendar um livro chamado O Mago do Kremlin, de Giuliano da Empoli, que é um livro que explica brilhantemente o pensamento de Putin numa linguagem simples e acessível. O livro está escrito como se fosse um romance e o autor aproveita também para dar algumas luzes sobre a sua teoria do poder e da governação, que também é muito interessante e diferente. Mas, portanto, quem quer compreender o Putin e não tem tempo para ler grandes livros, aqui fica muito bem entendido com a leitura deste livro. Muito bem, obrigado. Antes de avançarmos para outros temas, e à hora que este episódio vai para o ar, já todo o país deve saber que já temos um novo PGR, chama-se Amadeu Guerra e é ex-diretor do TCIAP. E pronto, e temos finalmente um novo Procurador-Geral da República. Para a semana comentamos, não é, meus caros, Sim. esta escolha. Continuamos nos moldes dos últimos episódios, em que cada um dos meus paineleiros traz um tema para comentar esta semana. Quem é que vai começar? Eu posso começar. Avança, Eu Gonçalo. posso começar. Eu venho trazer o tópico Gouveia Mel, que é uma personagem política com a qual eu não simpatizo absolutamente nada. E porquê? Vou dar uma justificação. O Marcelo Rebelo de Sousa hoje de manhã veio dizer que queria impedir, ou o Expresso veio dizer que o Marcelo queria impedir uma candidatura do Almirante Gouveia Mel, porque ele era populista e autoritário. Embora eu acho que o Marcelo não tenha muita moral para criticar o populismo dos outros, concordo plenamente na parte do autoritário, porque na altura da pandemia o Almirante Gouveia Mel foi dos principais responsáveis por aquilo que foi uma erradicação completa às liberdades e garantias que hoje em dia alguns constitucionalistas até dizem que foi completamente inconstitucional. E portanto, nesse aspecto, eu não simpatizo absolutamente nada com aqueles que simpatizaram e apoiaram medidas que hoje em dia, nós olhamos para trás, eu já na altura dizia isso, mas que foram completamente erradas. Uma coisa era nós termos preocupação com aquilo que se estava a passar, outra coisa foram medidas completamente descabidas, autoritárias e que restringiram a liberdade de uma forma completamente estúpida. Peço desculpa à expressão, mas foi assim. E depois também teve comentários infelizes, quando chamou assassinos àqueles que não tomavam vacinas e etc. Portanto, houve ali várias coisas no Gouveia Mel, não só na questão da Covid-19, que eu não apreciei, ou quando foi quase incentivar a população portuguesa. Ele disse, não foram bem estas palavras, mas foi mais ou menos do género: isto, se a guerra continuar, vamos todos combater para a Europa e não sei o quê. Portanto, como se fôssemos todos carne para canhão. E eu não sei se ele tem noção, mas as coisas não funcionam bem assim, nem devem funcionar. Portanto, é uma
pessoa pelo qual eu não concordo absolutamente nada. E que não vai ter o teu voto, obviamente. E digo mesmo aqui, eu preferia a Mariana Mortágua a ser Presidente da República do que o Gouveia Melo. E a mim pasma-me como é que, por exemplo, o André Ventura veio a público ontem numa entrevista na CNN dizer que tinha apreço, etc, etc. E até nem é muito inteligente da parte dele, porque grande parte do eleitorado do Chega nem sequer gosta do Gouveia Melo, muito pelo contrário. Portanto, não sei qual foi a perspectiva ali. Portanto, queria deixar esta nota de crítica ao Gouveia Melo. Espero, honestamente, porque ele ganhou agora uma sondagem para as eleições presidenciais, e espero honestamente que ele não seja Presidente da República. Eu preferia a Marisa Matias, a Mariana Mortágua, a Joana Marques Brás, a Presidente da República, do que o Almirante. Mas genuinamente, não tenho problemas nenhums em dizê-lo. Quanto ao Marcelo Rebelo de Sousa, neste despique que está a haver entre um e o outro, não é? A mim parece-me que o Marcelo Rebelo de Sousa, a justificação que dá é o facto de ser populista e autoritário, mas há ali a conexão pelo facto de ser um militar, etc. Eu também não sou grande fã dos militares em cargos políticos, confesso. Mas, ao mesmo tempo, o Marcelo, apesar de ser Presidente da República, ele não é ninguém para impedir alguém de se candidatar à Presidência da República. Claro. Não é? Portanto, nesse aspecto, segundo a lei, ele não o poderia fazer. Pode, obviamente, reconduzir o Almirante no cargo, e isso vai fazer com que ele esteja impedido de se candidatar, porque ele vai fazer a recondução em... creio que é novembro ou dezembro de 2025 e, portanto, como as eleições são em janeiro, o Marcelo cortava-lhe logo as hipóteses. Mas ele pode recusar. Ele pode recusar, é verdade. Aí vamos saber, não é? Vamos saber. Agora, da minha opinião do Gouveia Melo, do que eu já vi do Gouveia Melo, de lhe dizer, ele disse qualquer coisa do género, se eu algum dia for para a política, não sei o quê, ele não disse batam-me, mas é uma coisa assim do género, mas pá, dê-me um calduço, foi uma coisa assim do género. Isso agora seria estranho se agora seria estranho porque ele disse que nunca se iria candidatar porque dava um péssimo político, mas agora diz que não sabe. Portanto, lembrem-se que se forem votar no Gouveia Melo, estão a votar numa pessoa que disse que ia dar um péssimo político. Acreditem nele. Sim. Acreditem nele. Próxima pessoa, Catarina? Pode ser, eu acho que, ou seja, eu concordo em parte com o Gonçalo, mas não em tudo. Ou seja, acho que o Gouveia Melo já há algum tempo que já vem a admitir a sua possibilidade de ir para a política, sempre numa lógica de se o meu país quiser que eu o sirva, eu vou servi-lo. A política tem que ser um bem para a comunidade e nós todos temos que servir a comunidade. Portanto, ele já vem a admitir a sua participação política há algum tempo. E também não concordo plenamente que ele tenha sido responsável pelas medidas restritivas, porque acho que isso foi mais a parte política. Eu não disse que ele foi responsável. Ele cumpriu ordens por apoiar. Pronto, por sim, apoiar, isso apoiou. Mas pronto, mas a parte política das medidas, aliás, ele nem sequer poderia participar nelas. Sim. Mas pronto, obviamente que ele foi um homem importante no momento do país, que estava a ser crítico. Era preciso alguém lançar mãos sobre a logística toda de vacinar Portugal inteiro, mas eu não acho que ele tenha, ou seja, eu acho que ele foi um homem muito importante naquela altura, mas não acho que tenha sido um homem insubstituível, no sentido em que eu acho que naquela posição, exatamente, tinha que ser um militar, porque os militares têm uma capacidade logística absolutamente, aliás, fora do comum e que é, aliás, a sua formação também, e portanto a escolha do militar foi muito boa, mas podia ter sido Gouveia Melo, podia ter sido outro militar. Eu concordo que ele seja autoritário e por isso eu não gosto dele. E há uma coisa que me surpreende, quer dizer, surpreende, mas não me devia surpreender, que é os portugueses gostam de pessoas autoritárias, gostam de uma mão de ferro. E de facto, Salazar governou de 40 anos Portugal, não foi sempre com a discordância da maioria do país. É uma realidade. As pessoas há aquela ideia, há aquele gosto de uma certa ordem. E, de facto, estes cenários que nós temos tido, por exemplo, o teatro que está a ver, o espetáculo à volta do orçamento, pronto, faz as pessoas procurarem soluções que sejam mais mão de ferro. E de repente, Gouveia Melo, lá está, que foi um homem importante numa determinada altura, de repente parece que é o herói da pátria e surge à frente em todas as sondagens. Pronto, e eu gostava só de dizer que... Não vais votar nele, pois não? Não. Bem, boa. Mas sinceramente eu não gosto de nenhum dos nomes que têm sido apontados, à exceção de Leonor Beleza, que é quem eu gostava que fosse a candidata, mas que já veio dizer que não. Sim. Mas se fosse Leonor Beleza, ficava muito contente. Agora, nenhum dos outros candidatos me agrada. Ok, Gonçalo, deixa-me só dar aqui uma nota, porque tu disseste uma coisa muito interessante, Catarina, que foi a questão dos portugueses e a sua relação com o autoritarismo. No livro, e faço aqui outra recomendação, o livro do Platão, A República,
tem lá uma parte muito interessante, o decorrer da história toda. Eu chamo aquilo a teoria dos regimes circulares, mas não é assim que se chama, mas eu dou o nome assim, em que se explica o porquê do autoritarismo funcionar na grande maior parte das vezes. Normalmente utilizaste a palavra ordem e normalmente advém sempre de uma situação de caos. Salazar advém da Primeira República, Gouveia Melo advém de uma pandemia, não é? Portanto, isto há vários casos assim. Ou o próprio Putin na Rússia, com o caos pós-União Soviética. O livro que eu recomendei é muito bom para perceber essa relação entre o caos e a ordem. É verdade. Vamos aqui ouvir a Joana e o Bernardo, só para terminar. Bernardo. Agora? É o Bernardo. Olha, Vasco, eu mais do que focar-me no Gouveia Melo ou não, aquilo que eu me quero focar é no seguinte. Portanto, estas são umas sondagens Aximage, CNN, pelo menos são aquelas a que eu me vou referir. E aquilo que eu gostei de ver foi, portanto, Gouveia Melo, vamos dizer que ele é não partidário, portanto não tem qualquer cor política, mas logo a seguir temos um primeiro bloco de resultados que é claramente um centro-direita, com o Passos Coelho a liderar, Marcos Mendes, André Ventura. Só depois então é que começam nomes a vir mais da esquerda, neste caso até somente PS, Mário Centeno, Ana Gomes, Augusto Santos Silva. E aquilo que eu gosto de ver é Passos Coelho foi um homem tão mau para o país que de repente é aqui o nome mais votado do centro-direita. É para mim o meu candidato, portanto deixar isto assim bem expresso. Ok, já sabemos. Exatamente. Com o livro da família. Com ou sem livro da família? Não, ele pode levar a família, mas o livro deixou em casa. É só para ter a certeza. Não. Mas pronto, portanto, eu queria deixar esta nota de que, efetivamente, pelo menos ao que parece, poderemos continuar aqui com o centro-direita na presidência de Portugal. Relativamente a Gouveia Melo, só mesmo para dar aqui uma última nota, eu não sei se concordo contigo, Gonçalo, na medida em que foi uma pessoa de muita restrição, muito autoritarismo. Eu sei, não roubo o microfone, Joana. Não acho. Outro tema, olha que eu tenho outro tema. Pronto, já para não falar da coação inconstitucional, não é? Certo, não vou obrigarem dizer... indiretamente a tomar uma vacina pelo qual as entidades produtoras da vacina nem sequer estavam responsabilizadas pelos governos pelos efeitos. Sem vacinas, Gonçalo, o que é que ia acontecer? Não estamos a falar de sem vacinas, estamos a falar das responsabilidades empresariais que as empresas deviam ter e não tiveram. Pronto, eu vou deixar então este comentário de parte, porque eu acho que, dada a situação que foi, eu não vejo que seja essa a crítica que lhe deve ser feita, ok? Portanto, eu acho, aqui por exemplo, eu comungo mais das palavras da Catarina, que é, pronto, há aqui uma identificação nesta necessidade de ordem perante um caos em que toda a gente sente que o país está, que pode ser parte da justificação e não tanto dizer que ele foi uma pessoa pior ou melhor numa gestão de uma crise mundial como nunca antes tinha acontecido, e onde Portugal alinhou nas medidas que teve com a maioria dos países que já estavam também eles todos a impor estas medidas. Portanto, não acho que seja algo... Não estavam todos a implementar estas medidas. Certo, eu sei que não todos, mas muitos. Alguns países até da União Europeia. No entanto, aquilo que eu acho é que não é esse o momento que eu acho que deva ser individualizado para criticar o caráter do homem para candidato a Presidente da República. Então deixa-me só perguntar, se é esse momento que o elogiam, porque é que não é esse momento que o criticam? Porque é a única coisa que se sabe a partir dele. Deixa-me só reforçar aqui um ponto. Politicamente, não é? O meu candidato não é ele. Okay. Eu sei. E é mais do que claro. É verdade. O nosso candidato é o mesmo. Não pronto. E aquilo que eu queria só deixar a nota é: cuidado que estes resultados, Gouveia Melo aparece supostamente nestas sondagens com 21% dos votos, seguido imediatamente pelo Passos Coelho com cerca de 15% dos votos, e temos 18, quase 19% de indecisos. Portanto, nesta indecisão, naturalmente, estará o resultado final e que eu espero que acabe a urna do modo como eu muito gostava de ver. E falta termos candidatos efetivamente concretos, não é? exatamente. Eu vou acabar a votar em branco. E falta as presidenciais também serem só para o ano, não é? 2026. Exatamente, sim. Joana, ou seja, 2 minutos para acabar. Oh, meu Deus, é que eu quero trazer outro tema. Eu quero trazer o tema da eutanásia, porque acho que neste momento, e eu percebo perfeitamente que estejamos a falar dos candidatos que ainda não são candidatos para umas eleições que ainda só vão ser daqui a 10 anos, quando temos um orçamento de Estado que ainda não foi aprovado. Portanto, acho que é tudo uma grande confusão e é tudo uma grande manobra para desviar a atenção. Completamente. Concordo. Mas nós nem sabemos como é que estas pessoas vão estar daqui a 2 anos. Se estão em Portugal, não estão em Portugal, onde é que estão? Onde é que nós estamos? Portanto, em relação a Gouveia Melo, acho que partilho um bocadinho das vossas opiniões, também não era o meu candidato. Também não seria Passos Coelho de certeza absoluta. Se calhar mais apontada a Augusto Santos Silva. Estou a ponto mais para Augusto Santos Silva. Mas agora... Tu e Gonçalo vão votar na Mariana Mortágua. Claro que sim, claro que sim. Então e nós? Porquê não dividimos o cargo como o Presidente da Assembleia da República? Dividíamos, claro. Acho que sim. Agora, eu acho que aqui eu queria focar-me realmente num problema que neste momento está a acontecer
E só dizer a dar a nota que eu, quando li a notícia do Expresso hoje de manhã, achei que era uma piada. Achei mesmo que era uma piada, porque é assim, eu por muito que não queira Gouveia Melo como Presidente da República, termos o atual Presidente da República a dizer que vai fazer tudo para que ele não seja... Bom, acho que fonte de Belém, não é? É assim, pois também não sabemos até que ponto é que isto é verdade, qual é a veracidade da coisa. Mas o que eu queria trazer é a lei da eutanásia. Porquê? Porque acho que é um problema que neste momento está a acontecer e há sempre estas distrações mediáticas e nós escapa-nos, deixamos passar ao nosso lado. A lei da eutanásia foi aprovada a 16 de maio de 2023 no governo PS, é verdade. Não, foi aprovada também pela Assembleia da República, portanto, mas com uma maioria absoluta do PS, é verdade que sim. E neste momento ainda não há regulamentação para esta lei. Ou seja, alguém se pode eutanasiar? Pode. Há regras para o fazer? Não. Por isso não pode. E é aqui que estamos a viver. Portanto, há uma despenalização da eutanásia. É verdade que existem 2 pedidos de fiscalização sucessiva no Tribunal Constitucional. Mas isso também não é verdade que deve interromper esta lei de provocar, de estar em vigor em Portugal. E neste momento aquilo que a AD está a fazer é, e agora no minuto eu queria dizer mais coisas, mas vou deixar no minuto. A AD não concorda com esta lei, até porque a AD tem uma coligação onde tem o CDS e o CSD já se marcou contra esta lei. Já houve um manifesto de 250 personalidades importantes em Portugal, ou relevantes em Portugal, que pedem a regulamentação da lei. A AD, pessoas do PSD e do Chega, que se juntaram e fizeram uma carta aberta a dizer que não, senhor, queremos revogar a lei. Estas pessoas, no limite, têm coragem política, porque pedem para revogar. Ou seja, as pessoas do PSD, que são mais à direita, e as pessoas do Chega. Mas a própria AD, portanto, aqui um PSD e um CDS, estão a ser cobardes politicamente. Porque se eles não querem que a lei passe, e se não querem regulamentar a lei, então que a revoguem. Revoguem e lidem com a polémica que isso vai gerar nesta altura em que estamos a aprovar o Orçamento de Estado. Mas que a revoguem, não façam com que esta lei não possa ter efeitos práticos na vida de quem realmente está a sofrer. E isto não é sobre sermos contra a fobia da eutanásia, porque eu ainda não tenho sequer a minha opinião completamente fechada, porque acho que é uma matéria mesmo muito complexa. Para fechar, Joana? Mas esta matéria já foi decidida na Assembleia da República, já passou, e neste momento aquilo que o PSD está a fazer, enquanto executivo, é a atrasar a regulamentação de uma lei porque não tem coragem política para a revogar quando é a sua convicção. Das duas uma, ou revogam ou aprovam a regulamentação. E quando dizem, mesmo para acabar, porque o argumento do PS tem sido aquilo, e para o anúncio, neste caso o CDS, mas aquilo que tem dito é mas o PS também podia ter aprovado e não aprovou e passou muito tempo. Também não estou a favor do PS. Ou seja, o argumento que neste momento o Governo ou a própria coligação no Parlamento tem é: eles não aprovaram o regulamento, por isso nós também não aprovamos. Portanto, estamos aqui num jogo de lutas, estamos no jardim da infância, em que, como eles não aprovaram, nós também não aprovamos. Pronto, e nisto tudo há pessoas a morrer que lutaram anos e anos e anos para a eutanásia e não estão a vê-la, não estão a ver os seus direitos estabelecidos. Volto a referir, não tem a ver com ser a favor ou contra a eutanásia, porque eu não tenho o meu voto fechado. É sobre a violação das instituições da nossa democracia. Obrigado, Joana. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana, Gonçalo Sousa, Catarina Dourei e Bernardo Faro. Temos encontro marcado sextas-feiras às 21 horas e estamos sempre disponíveis em podcast, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.